Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Santo. Nessa videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da segunda série do Colégio Andrade Figueiredo, o CAF, aqui de Macaé. Então, se você é um aluno CAF e está estudando para o teste de Química através dessa revisão e desta videoaula, eu aconselho que você pare o vídeo agora, tente fazer a revisão. Veja quais são suas dúvidas, quais são as suas deficiências no conteúdo e logo em seguida assista a revisão, confira o que você acertou, o que você não acertou e também preencha aquilo que você não conseguiu fazer. Se você não é um aluno CAF, mas é um inscrito no canal e está na segunda série do ensino médio, é uma forma de você pegar e consolidar a sua aprendizagem em química. Nesta videoaula, nós vamos estar falando sobre estequiometria, os diversos casos relacionando quantidades com diferentes unidades de substâncias presentes no reagente, no produto, e também a gente vai ter uma química introdutória, química orgânica, onde a gente já está vendo aí classificação do carbono, fórmula molecular, fórmula estrutural. Então, vale muito a pena você estar neste vídeo se você quer se aprofundar nesses assuntos. Então, sem mais delongas, vamos então à correção da nossa lista. Lembrando, essa lista ela ficará disponível, ok, para você aí para download. Vai estar logo no primeiro comentário essa lista disponível para o download, tá bom? Então vamos lá, certo? A nossa primeira questão que está aparecendo na sua tela aí, no seu vídeo. Vamos lá. Bom, antes da gente começar essa questão propriamente dita, a gente precisa lembrar de uma coisa extremamente importante. A gente precisa lembrar da regra básica que norteia, certo? Todo o cálculo estequiométrico, que é saber as proporções que existem entre as substâncias numa reação química, além de identificar isso na reação, a gente também tem que lembrar do ciclo básico da estequiometria que eu vou estar colocando aqui em cima. Ó. Então, isso vai ser o norte para toda a nossa aula. O que a gente já percebeu? A gente já percebeu que 1 mol de qualquer coisa equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas daquela coisa, dependendo aí, podem ser átomos ou moléculas, ok? Que também vai ser igual à massa molar, que também vai ser igual a 22,4 litros se eu tiver um gás nas CNTPs. Lembrando que as CNTPs é uma sigla aí para as condições normais de temperatura e pressão. Essa é a condição básica para a gente iniciar qualquer coisa. Lembrando que essa massa molar aí vai ser uma massa que ela vai estar na unidade grama por mol. Então, vai ser uma massa que eu relaciono grama, ok? Bom, então agora sim, vamos começar a nossa primeira questão, que aparece aí na sua tela. É claro que existem muitas outras coisas que envolvem o cálculo estequiométrico, né? Você vai ter que, às vezes, equacionar uma reação, às vezes você vai ter que balancear uma reação, às vezes você vai ter que pegar e fazer conversão de unidades de massa, tá bom? Então não fiquem presos só a isso. É um teste. Na prova a gente vai ter um nível de dificuldade um pouco melhor, um pouco maior em relação a essas questões, e é o primeiro contato desses alunos com a estequiometria. Bom, vamos então à nossa primeira? Diz o seguinte, gente: o clorofórmio, CHCl3, pode ser produzido ao se borbulhar cloro na água durante o seu tratamento. Isso ocorre porque a matéria orgânica pode reagir com esse gás de acordo com a reação. Então, está aí a reação produzida, metano reagindo com gás cloro, e aí, nesse processo, eu vou estar formando o CHCl3, que é o clorofórmio, e 3 de HCl gás. Aí ele pergunta: calcule a quantidade de cloro em volume da CNTP
que é utilizada para produzir 478 gramas de cloroformo. Eu gosto sempre de falar com os alunos que começa com a sua dúvida e na reação química você vai achar a sua certeza. Então, qual é a minha dúvida? A minha dúvida é a quantidade X litros de cloro, que é o Cl2, por que litros? Porque ele falou que é o que aqui, ó? Volume, certo? Então, o fato dele ter mencionado aqui, ó, volume, certo? No comando, faz com que você pense que é litro. Então, você tem que saber reconhecer também a unidade baseado na grandeza. Então, qual o volume de gás cloro na CNTP utilizado para produzir 478 gramas de cloroformo, CHCl3. Essa é a sua dúvida. Da onde vai vir a sua certeza? Você vai buscar essa certeza da proporção que existe na reação química. O que que eu tenho na reação química em relação ao cloro? Em relação ao cloro, eu tenho essa quantidade aqui, ó, que está aparecendo 3. Essa quantidade que aparece 3 é a quantidade em mol. Então, aqui eu tenho 3 mol. E nós vimos que cada mol para um gás ocupa que volume lá da relação? Um mol para gás ocupa um volume de 22,4 litros. Então, isso daqui é bem verdade, ó. Um mol é igual a isso, igual a isso, igual a isso, e 22,4 também. Então, se eu tenho 3 mol, a quantidade de cloro que aparece aqui na reação é o seguinte: 22,4 litros vezes 3, que vai dar 67,2 litros. Então, quando eu tenho 67, opa, deixa eu melhorar esse 7 aqui. Quando eu tenho 67,2 litros de Cl2, qual é a quantidade em gramas que eu tenho de cloroformo? Bom, você perceba que aí, ao contrário do Cl2, o cloroformo não tem nenhum número antes dele. E não ter nada antes dele, caros queridos alunos, é a mesma coisa que ter um 1 aqui invisível. E esse 1, como nós vimos, representa a quantidade em mol. Então, aqui é igual a 1 mol, correto? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que pegar e fazer a massa do cloroformo, que ele relacionou em massa. E 1 mol, nós vimos que é igual à massa molar, que é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula dessa substância. Daí, ele ter dado aqui, logo após a pergunta, né, logo após o comando da questão, as massas atômicas do carbono, do hidrogênio e do cloro. Então, vamos fazer a massa aqui do cloroforme, ó, CHCl3. Então, o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1 e o cloro tem massa 35,5 vezes 3. Então, o cloroformo, que é o CHCl3, vai ter uma massa de, fazendo a soma aí, ó, 119,5 gramas por mol. Então, cada 1 mol dessa substância que está aí na reação, como a gente está percebendo, tem 119,5 gramas de CHCl3. Então, primeiro eu tenho sempre a minha dúvida, depois eu vou para a minha certeza, ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar uma proporção que existe entre a primeira linha e a segunda, que na maioria das questões estão relacionadas com proporções de números inteiros. Eu não sei se vocês perceberam, mas de 119,5 para 478, a gente vai perceber aqui, ó, que eu quadrupliquei, ou seja, eu multipliquei por 4. Então, obviamente, para achar o meu x aqui, eu também vou ter que pegar, e como são grandezas diretamente proporcionais, também multiplicar por 4. Então, aqui, quer dizer que meu x vai ser igual a 268,8 litros de Cl2. Acabamos aí a primeira questão, the first question, ok?
Bom, estou aqui olhando um pouco o gabarito que eu já tinha feito antes, só para a gente não perder muito tempo nessas etapas de cálculo, tá bom? Então, nós vamos agora para a nossa próxima questão, que vai estar aparecendo aí. Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui e apareceu bonitinho. Diz o seguinte: essa já é uma questão objetiva, né? Então você tem que escolher uma das alternativas aí e a gente tem que interpretar o texto. O dióxido de enxofre, SO2, obtido no processamento térmico do mineral calcopirita, CuFeS2, é um gás tóxico cuja emissão tem de ser controlada. Nas usinas de produção de cobre, esse gás é convertido em ácido sulfúrico, um valioso subproduto que compensa os custos de extração de cobre. A equação que descreve a formação do SO2 a partir da calcopirita está apresentada a seguir. E aí ele pergunta o seguinte: qual o número de mol de SO2 é produzido quando há um tratamento térmico de 1.468 gramas de calcopirita? Ótimo. Essa aí são as substâncias que vão estar presentes. Quem é a calcopirita? Está aqui em cima, né? Então o texto é importante por isso, para a gente saber quem são as coisas, né? Tentar, por indução e por interpretação, saber quem eu vou relacionar. Então, lembrando, começando com a dúvida, qual é a quantidade x-mol de SO2, certo? Que é produzido quando tem um tratamento térmico de 1.468 gramas de calcopirita, que é o CuFeS2. Dúvida. Agora vamos para a certeza. Então, vou buscar na reação química a quantidade de mol que o enxofre, que o SO2, que o dióxido de enxofre é liberado aí. Então, perceba que tem esse 6 aqui. Esse 6 vai indicar que são quantos mols, então? Exatamente. 6 mol. E aqui eu tenho a calcopirita, que tem uma quantidade aqui, ó, de 4. Então, quer dizer que aqui eu vou ter o quê? 4 mol. Só que vocês perceberam que a calcopirita ela não foi dada em mol. A quantidade dela foi dada em massa. Já a do dióxido de enxofre está em mol. Então, a gente só já bota direto. Então, como foi dado em massa, eu vou precisar calcular o quê? Exatamente. Como na questão anterior, eu vou pegar aqui os dados de massa que tem das substâncias presentes e vou estar fazendo o cálculo aqui à parte, agora da massa dele. Então, vamos lá. CuFeS2. Então, o cobre é 63,5, o ferro é 56 e o cobre e o enxofre, desculpe, é 32 vezes 3. Então quer dizer que o meu CuFeS2 vai ser igual a, fazendo a soma de tudo aí, 183,5 gramas por mol. Só que eu não tenho apenas um mol dessa substância, eu tenho 4 mol. Então, quando eu for pegar e pensar nisso, eu tenho que pegar e fazer o seguinte, ó, essa quantidade aqui toda, o 4 mol, vai ser o quê? Vai ser o 183,5 gramas vezes 4. E isso aí vezes 4 vai dar um valor de 734 gramas. Então, essa é a quantidade que essa substância participa aí na reação, certo? Para produzir os 6 mols de CO2. Então, pela proporção que a gente acabou de perceber, quando eu tenho 6 mol de CO2, de SO2, desculpa, eu falei CO2, né? 6 mol de SO2 sendo produzido, a massa de calcopirita é igual a 734 gramas de CuFeS2. E agora o que eu vou fazer? Exatamente. Eu vou pegar e ver qual a relação que existe entre a linha de cima e a linha de baixo. Como o x está lá em cima, eu vou sempre ver uma relação de baixo para cima. Então, aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas é o dobro. Então, para eu achar o valor de x ali,
é só também aqui multiplicar por 2. E aí, multiplicando por 2, nós perceberemos que o meu X vai ser igual a 12 mol de SO2. E aí, 12 mol de SO2, o gabarito é letra A de amor. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, number 3. Vamos lá? Bom, essa questão é uma questão bem interessante, né? Porque ela acaba falando aí sobre um combustível que é muito utilizado por a gente, que é o etanol, e a forma de produção dele em países onde o cultivo da cana é desfavorável. Então, acompanhe a leitura comigo e adquira esse conhecimento geral também. Em países de clima desfavorável ao cultivo de cana-de-açúcar, o etanol é sintetizado através da reação de eteno com vapor de água a alta temperatura e alta pressão. No Brasil, por ter um clima favorável, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. A reação que representa a reação do etanol em países com clima desfavorável é representada. Então, aqui eu tenho o eteno, que foi mencionado no texto, reagindo com a água, e aqui eu tenho um ácido, certo? Como uma substância catalisadora, ou que vai estar ajudando aí nesse processo de hidratação do eteno. Aqui eu tenho uma temperatura de 300 graus Celsius e uma pressão de 68 atm. Então, toda vez que aparecerem substâncias, temperaturas ou até unidades de pressão em cima de uma seta reacional, quer dizer que essas são as condições para aquela reação se processar, certo? De uma maneira mais eficiente. Bom, aí ele pergunta o seguinte, caros: calcule o número de moléculas de etanol formada na decomposição de 0,2 mol de eteno. Ok. Então, vamos à minha dúvida. Qual a minha dúvida? Qual é o número X de moléculas de etanol C2H6O formada a partir de 0,2 mol de eteno, que é o eteno C2H4. Dúvida: qual é a certeza? Então vamos lá para o etanol. Não ter nada aqui, nós vimos que é a mesma coisa que ter um, não é isso? E lá em cima, nós vimos no início da aula que um mol equivale a que número de moléculas? Então, lá em cima, nós vamos perceber que um mol é igual a 26 vezes 10 a 23 partículas. Se um mol é igual a 6 vezes 10 a 23 partículas, então eu sei que se a proporção que aparece na reação aí é de um mol, então quer dizer que aqui eu vou ter o quê? Que quantidade de partículas? 6 vezes 10 elevado a 23. No caso, como é a união de dois ou mais átomos, moléculas de C2H6O. Essa quantidade ela está proporcional, de acordo com a reação, a que quantidade do eteno? Perceba que também não aparece o número antes da molécula de eteno, que nos pressupõe aí que dizer que é o quê? Um mol. Então, aqui, ó, eu tenho um mol de eteno, e aqui nós vimos que esse 1 mol em número de moléculas ou partículas é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Daí que surgiu a linha de baixo, correto? Bom, então aqui, completando, 6 vezes 10 a 23 moléculas do etanol são produzidos a partir de 1 mol de eteno. E agora? Agora é cair para o abraço, certo? Agora a gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar, certo? Meios por extremos. E aí? Então aqui a gente vai ter 1 vezes x vai ser igual ao quê? A x. E aqui olha o que eu posso fazer. 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1.
Ou seja, eu transformei esse 0,2 aqui, correto? Esse 0,2 foi transformado em 2 vezes 10 a menos 1. Ah, por que que eu posso fazer isso? Porque na hora da prova a gente não vai ter calculadora, não no teste, vai estar liberado. Mas uma prova de concurso, de vestibular, Enem, PIS, a gente não vai ter a calculadora. Então, saber manipular bem os números e perceber que se eu tenho um número que está em notação científica, eu consigo colocar o outro também em notação científica, é muito viável para a gente economizar tempo no cálculo e fazer os cálculos mais simples. E aqui é só a gente pegar e fazer o seguinte: 6 vezes 2, 12. Multiplicação de potências de base 10, repete a base, que é 10, e somos expoentes. 23 mais menos 1, então vai dar aqui 22. A maioria das questões desse caso colocam em notação científica, certo? Então, aqui deixando em notação científica, nós vamos perceber que vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 23. Então, vai aumentar o expoente em uma unidade, porque eu estou andando com a vírgula para a esquerda da notação, correto? E aí, é o que aqui? Moléculas de etanol. C2H6O. Tranquilo? Sim. Tem mais uma questão quentinha e bonitinha para ustedes. Ó, que bonito. Então vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão da letra B, né? A mesma questão, só que a letra B agora. Diz o seguinte aí, meus senhores. Eu vou ter que levantar um pouquinho. Analisando as substâncias acima, quais substâncias? As substâncias da reação, certo, gente? Classifique-as como orgânica e inorgânica. Essencialmente, a gente tem que lembrar o que que é uma substância orgânica, tá? Então, o que que é uma substância orgânica? Uma substância orgânica, nós vamos perceber que é uma substância, certo? Que contém essencialmente na sua fórmula carbono e hidrogênio. Então, aqui, ó, vou botar aqui orgânica, não está saindo S, gente. Isso. Essencialmente formada por carbono e hidrogênio. O carbono é o principal, o hidrogênio é o coadjuvante. Não quer dizer que não possam ter outros elementos, mas geralmente uma quantidade de carbono associada a uma quantidade bem também legal de hidrogênio. E aí, dessas substâncias, certo? Quais que vão ser aqui orgânicas? As orgânicas, serão C2H4 e C2H6O. Mesmo tendo oxigênio aí, tem a presença, como eu falei, é, do carbono e do hidrogênio, né, que são os principais aí. E as inorgânicas, professor? As inorgânicas são todas as demais que aparecem na reação. E aí, qual que seriam as inorgânicas? As inorgânicas seriam H2O, nossa famosa water, e também o H3PO4, que vocês estudaram no passado, para quem estudou comigo, que é o ácido fosfórico, tá? Tudo bem? Bom, vamos então agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4, number 4. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que diz o seguinte: a amônia é um gás fabricado pelo ser humano, sendo matéria-prima para a fabricação de muitos produtos, como fertilizantes agrícolas. A sua produção ocorre de acordo com a reação abaixo. E aí está a reação. Sabendo que são utilizados um volume de 1.120 litros de gás nitrogênio no processo,
A quantidade de amônia produzida em grama, a quantidade de amônia produzida em grama é de. Então, novamente, começaremos com a dúvida, sabendo que foram utilizados 1.120 litros de quem? De N2. Qual é a quantidade X grama de amônia produzida? X grama de NH3. Dúvida. Certeza eu vou tirar de onde? Reação química. Aqui no N não tem nada, né? No N2. E não ter nada é a mesma coisa que ter um mol, ok? Um mol. E esse um mol, tá, gente? A gente vai considerar aí, a questão não falou, mas a gente vai considerar todo esse processo aqui na CNTP, tá bom? Mas deveria ter falado, tá? Foi um erro meu de elaboração. Então, quer dizer que um mol, nós já vimos que na CNTP é igual a 22,4 litros. Então, se eu tenho um mol ali, é 22,4. E agora? Agora eu tenho que pegar e calcular a massa da amônia. Porque uma vez calculada a massa da amônia, eu vou saber a proporção que ela aparece aí, correto? Então vamos lá, calcular a massa da amônia. Então deixa eu pegar aqui, ó, de roxinho, que a gente está calculando as massas molares. Vamos para o meu NH3 aqui. Então, o nitrogênio aqui, ele é 14, cada hidrogênio é 1, multiplicado por 3. Então, quer dizer que o meu NH3 vai ser igual a o seguinte. Então, a gente tem 14 mais 3 vai dar 17 gramas por mol, ok? Certo? Bom, gente, e a gente percebe aí que na reação química, o que que nós temos? Nós temos aqui 2 mol, correto? E se eu sei que são 17 gramas para cada mol, então quer dizer que essa substância aqui, ó, participa na reação com 2 vezes 17, que vai dar 34 gramas. Então, já achei as proporções. Quais são as proporções que a reação química me dá? Um mol de nitrogênio tem 22,4. Então, quando eu tenho 22,4 litros de N2, qual vai ser a quantidade em gramas de amônia que eu formo? Eu formo 34 gramas de amônia, NH3, certo? Dúvida e certeza. Agora a gente tem que perceber o quanto que aumentou. Não sei se vocês perceberam aí, mas daqui para cá eu multipliquei por 5, depois multipliquei por 10. Então isso é a mesma coisa que multiplicar por 50. Então daqui para cá também é só fazer o quê? Multiplicar por 50 também. E aí, fazendo essas multiplicações, nós teremos aí o meu x vai ser igual a 34 vezes 50 vai dar 1.700 gramas de NH3. 1.700 gramas de NH3 vai ser aqui a nossa letra E de escola. Bom, vamos agora para a nossa última questão de estequiometria. Ufa, realmente, gente. São muitas questões de estequiometria, mas a gente teve ali a 4, a letra B, que não era, né? Que era só para classificar em orgânico e inorgânico, super tranquilinha. Mas é porque é um assunto que realmente pode ser abordado de diversas maneiras, pode ser cobrado de diversas maneiras, como a gente está vendo nas questões, há um índice muito grande aí das unidades e de como os problemas aparecem, tá bom? Então vamos agora para a nossa questão de número 5, que diz o seguinte: quando se coleta sangue em análises laboratoriais, utiliza-se como agente anticoagulante o citrato de sódio, Na3, C6, H5O7. Para obtê-lo, faz-se a reação entre o ácido cítrico, C6H8O7, e o hidróxido de sódio, NaOH. E aí eu tenho, certo, a reação química acontecendo. E aí ele pergunta
Calcule a massa de ácido cítrico utilizada quando não, utilizada quando, ok? Então, perdoei, quando se produz 8 mol de citrato de sódio. Então, vamos lá, o que que ele quer? Ele quer saber a quantidade X gramas de ácido cítrico. Quem é o ácido cítrico? Tá aqui, ó, ele mencionou. O ácido cítrico é o meu C6H8O7. Quando eu produzo quanto? 8 mols de citrato de sódio. Quando se produz 8 mols de citrato de sódio. Quem é o citrato de sódio também está aqui, ó. Ele também deu para mim, certo? Então, o citrato de sódio vai ser Na3C6H5O7. Essa é a minha dúvida. De onde eu tiro minha certeza? Da reação. E o que a reação me diz? Vamos lá para ela. O ácido cítrico, que é o C6H8O7, está aqui e a quantidade que ele aparece, ó, é igual a 1 mol. Então, se a quantidade que ele aparece é igual a 1 mol, é só a gente pegar e calcular a massa molar dele. E, obviamente, a massa molar dele vai ser equiparada a 1 mol. Então, aqui, novamente, eu dou as massas atômicas dos elementos que vão ser necessários, tá? E aí, a gente vai calcular a massa dele aqui no cantinho, ó. C6H8O7. Então, aqui o carbono tem massa 12. Como eu tenho 6 vezes 6, o hidrogênio tem massa 1. Como eu tenho 8 vezes 8, o oxigênio tem massa 16. Como eu tenho 7 vezes 7. Então, quer dizer que o meu C6H8O7 vai ser igual a 72 mais 8 mais 16 vezes 7 vai dar 112. Então, quer dizer que o meu C6H8O7 vai ser igual a 192 gramas por mol. Agora que eu sei que isso é a quantidade de 1 mol e aparece só 1 mol aqui, ok? Então, na reação só aparece 1 mol. E 1 mol é exatamente os meus 192 gramas. Eu venho aqui para completar a segunda parte da regra de 3, certo? A certeza. E coloco 192 gramas de C2H8O7 reagem produzindo quantos mols do citrato? Então, você percebe que aqui o citrato, ó, também aparece com a quantidade de 1 mol. E ele já quer direto quantos mol, certo? Então, aqui, ó, você vai relacionar essa massa com o quê? Com exatamente o que aparece na reação. 1 mol de citrato de sódio. Perceba que a segunda linha eu tiro tudo da reação química e ele que me comanda pela primeira linha quais unidades que eu vou estar utilizando. Então, Na3C6H5O7. Então, o que aconteceu aí da primeira linha para a segunda linha? Ou melhor, da linha de baixo para a linha de cima, né? Quer dizer que aqui, ó, eu vou multiplicar por 8, correto? Então, se aqui eu multiplico por 8, para manter a proporção, eu também vou multiplicar por 8 do outro lado. E aí nós vamos ter que o meu x vai ser igual a 192 vezes 8 vai dar 1.536 gramas, ok? De quem? Exatamente, do meu C6H8O7. Fechamos aqui, certo? Agora vamos para a letter B, que diz o seguinte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Letter B fala assim.
As frutas cítricas são assim chamadas devido à presença do ácido cítrico de fórmula estrutural abaixo. Faça a fórmula estrutural condensada e de bastão dessa substância. Gente, a fórmula estrutural condensada é aquela que eu vou omitir carbono, a ligação carbono e hidrogênio. Então, isso aqui é interessante, ó. Omite as ligações do tipo CH, ok? E a fórmula de bastão, que é uma outra que a gente vai estar vendo aí, o que que essa fórmula de bastão faz? Vai ser um zigue-zague, né? Isso é aquela do zigue-zague de traços. É um zigue-zague de traço. Ok. Então vamos que vamos. Vamos começar aí com o carbono, né, da ponta, esse daqui. Não tem mais nada que eu omitir, então vou repetir, ó. C dupla O simples H O. Aí depois sim tem como omitir essas ligações aqui, ó. Essas ligações CH eu consigo omitir. Então aqui vai ficar como essa omissão? CH2. Horrível. CH2. Depois eu tenho o que aqui, ó? C simples OH. Depois eu tenho aqui para baixo, ó, C dupla O ligado a H. Depois eu tenho de novo um CH2. Depois eu tenho um C dupla O ligado a OH. Acabou. Essa é a fórmula estrutural condensada. Agora nós vamos para a de bastão. O de bastão é o zigue-zague conectado de traços, lembrando que cada pico e cada vala representa o carbono ligado à quantidade específica aí de hidrogênios. Então aqui nós temos o quê? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco carbonos numa reta. Então a gente faz assim, ó. Dois, três, quatro, cinco. Você percebeu que o primeiro traço, correto? É um carbono, olha só. Dois, três, quatro, cinco. Ok? E aí, o que que acontece? Esse primeiro aqui é um carbono, então aqui vai ser, ó, C dupla O, só que é para cima, né? Mas se você colocasse para baixo não tem problema, porque todas as ligações do carbono são iguais, de acordo com o postulado lá, que a gente já viu, tá bom? E aqui, desse mesmo carbono, vai sair o quê? Um OH. Aqui é o meu CH2. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu C dupla O para baixo. O hidrogênio está ali invisível, ok? Ligado ao oxigênio. Eu vou até manter a simetria do desenho para vocês perceberem, tá? Pronto. Só que eu fiz um zoom muito grande, então eu tenho que afastar um pouco. Isso. Então aqui, ó, C dupla O. E aqui eu tenho hidrogênio invisível. Alguns exercícios até colocam esse hidrogênio para hidrogênio de um grupo funcional aldeído. Mas a princípio a gente não vai colocar. E aqui para cima eu tenho o quê? Eu tenho exatamente um OH. Acabou? Aqui eu tenho CH2 e agora novamente eu vou ter o quê? Um C dupla O e aqui eu vou ter o quê? Um OH. Não ficou muito bonita porque desenhar nessa lousa é difícil, tá, gente? Mas é isso aí que é a fórmula de bastão do ácido cítrico. Ok? Tudo certo? Bom, vamos agora para a nossa penúltima questão, a questão de número 6, que diz o seguinte aí. Você sabia que é o neurotransmissor serotonina que, em grande parte, é responsável por fazer-nos sentir felizes, satisfeitos, relaxados e de bom humor? Abaixo segue a fórmula molecular deste neurotransmissor. Na verdade, aqui o ideal não seria colocar a fórmula molecular, né?
gente pode botar aqui a fórmula estrutural, ficaria melhorzinho aqui. Vocês desculpem os erros aí, tá, gente? Foi bem fã de pegar e produzir os testes, depois as revisões espelhadas, então sempre tem alguma coisinha que passa. Em relação à serotonina, pode-se afirmar que essa estrutura possui um carbono quiral. Bom, o que que é esse carbono quiral? O carbono quiral é um carbono que, obrigatoriamente, ele precisa fazer quatro ligações, e essas ligações, elas precisam ser com elementos diferentes, com grupos diferentes. Então, carbono quiral é esse carbono aqui, onde eu tenho ele ligado a um X, ligado a um Y, ligado a um Z, ligado a um DA. Então, quer dizer que os grupos precisam ser diferentes. Ah, não entendi isso. Então, a gente bota aqui para você perceber uma possibilidade do carbono quiral. Poderia ser o seguinte: aqui eu poderia ter este carbono ligado com o hidrogênio, ligado com a hidroxila, ligado com um CH3 e aqui ligado com um cloro, por exemplo. Tá vendo? Todos são diferentes. Daí carbono ser quiral, tudo bem? Não existe essa possibilidade aqui, porque os únicos que fazem ligações simples são esse daqui, ó, e esse daqui. E como é que eu sei o que está ligado a eles? Olha, eu sei que o carbono faz quatro ligações. Então, se esse carbono aqui ele já fez uma ligação com NH2 e uma ligação com esse outro carbono, aqui, de modo invisível, eu tenho o quê? Os hidrogênios. E se eu já tenho dois hidrogênios, eu já vou ter dois ligantes iguais. Eu preciso que os quatro ligantes sejam o quê? Diferentes. Aqui é a mesma coisa, ó. Hidrogênio. E aqui também o quê? Hidrogênio. Também não é. Os outros fazem dupla, então a gente não conta. Eu tenho oito ligações sigma e muito mais do que oito. Ó. Só aqui eu tenho quatro ligações sigma, que são as ligações que o carbono faz com os hidrogênios. Mais as ligações sigmas que o carbono faz com cada carbono. Vai estourar muito mais do que oito tranquilamente. Não marque essa. Três átomos de carbono secundário. Aí a gente precisa verificar aí os carbonos secundários. E para facilitar, eu vou assinalar aqui que os carbonos secundários vão ser esses aqui, ó, correto? Em verde. E eu vou colocar os carbonos aí evidenciados com pontinhos, correto? Cada pico e cada vale é um pontinho, e cada vértice também, que eu estou assinalando aqui, é um pontinho. Isso vai ajudar na visualização de quantos pontinhos estão ligados a cada carbono, a cada pontinho que eu estiver analisando. Então, aqui, olha só tem um carbono ligado, certo? Um carbono ligado a esse daqui, que é esse outro, aqui é o nitrogênio. Então, esse carbono é um carbono o quê? Primário. Aqui já é um secundário, porque eu tenho este carbono aqui, o primário, e esse outro aqui da parte fechada da cadeia. Aqui eu tenho três carbonos, então aqui eu tenho carbono terciário. Aqui também eu tenho três carbonos, então carbono terciário também. Aqui já é um carbono que secundário. Aqui também secundário. Cuidado, porque a terceira ligação que está evidente nele é com o H. Para ser classificado como secundário, é aquele carbono, correto? Que está ligado a outros dois carbonos. É como se fosse isso daqui, ó. Este carbono aqui, que é o secundário. Ok? Aqui também secundário, aqui também secundário, e aqui está ligado a um, ligado a dois, também secundário. Então, nós temos apenas três átomos de carbono secundário? Jamais. Aqui na estrutura eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis átomos de carbono secundário, tá bom? Dois átomos de carbono insaturado. O que que é esse carbono insaturado? O carbono insaturado é o carbono que faz ligação dupla, ok? Então, o carbono insaturado é aquele que faz dupla ligação e duas simples. E a gente também tem aí o que nós chamamos de carbono sp3, certo? E aí, o que que é esse carbono sp3, sp2 e sp? No caso do sp2, que é o que aparece aqui,
vai ser um carbono igual ao insaturado, ou seja, um carbono que faz uma dupla e duas simples. Ah, então qual a diferença dos dois? Então, porque o insaturado pode ser insaturado por uma ligação dupla, ou ele pode ainda ser insaturado por uma ligação tripla e uma simples, ou ainda ele pode aparecer com duas duplas. Todos esses carbonos aqui, essas possibilidades de ligação que ele apresenta, são de carbonos insaturados. Agora, sp2 não, é só quando faz essa ligação dupla. sp3 seria o nosso carbono quiral, quatro ligações simples, e sp ou são duas duplas ou uma tripla e uma simples. Insaturado, qualquer um dos casos. Então, esse é o correto. O que que a letra E é correta? A letra E é correta, que nós vamos perceber aqui que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carbonos que fazem dupla e oito carbonos sp2 por conseguinte. Bom, vamos então agora à nossa próxima questão, a última, a questão número 7, que diz o seguinte, extremamente interessante. Geralmente a vitamina C não tem essa estrutura assim, ela é uma estrutura mais cíclica, mas eu achei muito curioso e até gostei de aprender isso. Ela muda de estrutura quando ela entra em contato com o suco gástrico. Olha o que diz a 7. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, sofre mudança devido ao contato com o ácido clorídrico, HCl, presente no estômago, apresentando a seguinte estrutura. Dê a sua fórmula molecular. Lembra que a gente viu lá em cima que na questão estava de maneira errada, dizendo que aquilo é a fórmula molecular, aquilo é a fórmula o quê? Estrutural. E o que vem então a ser a fórmula molecular? A fórmula molecular, pessoal, é o quê? É o total de átomos de cada elemento. Total de átomos de cada elemento. Então, vamos ver quantos átomos de carbono, né? Tem aqui uma ordenzinha para a fórmula molecular, que é só lembrar do molho shoyu, né? Aí, ó, vem show. Então, geralmente a gente bota carbono, depois hidrogênio, oxigênio e por último nitrogênio. Então, aqui nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, se eu tenho seis carbonos, quer dizer que vai ser C6. Agora nós vamos para os hidrogênios, que eu vou determinar sempre pensando no quanto que falta para chegar a quatro ligações, vendo as ligações que já são aparentes na estrutura. Então, aqui eu tenho duas ligações, então eu vou ter dois hidrogênios. Aqui eu tenho uma, duas, três ligações, então aqui eu vou ter um hidrogênio. Aqui eu vou ter uma, duas, três ligações, então aqui eu também vou ter um hidrogênio. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Aqui também, ó, uma, duas, três, quatro. E aqui também, uma, duas, três, quatro. Então acabaram os hidrogênios invisíveis. Agora vamos contar todos, né? Deixa eu botar de verde, senão eu vou começar a me confundir e vou ficar doido. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, aqui, ó, C6, H10, O. Agora, quantos hidrogênios eu tenho? Ou melhor, oxigênios, perdão. Tá na última, né, gente? Então, desconto para mim. Então, aqui eu tenho um oxigênio, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Então, exatamente aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aí. Eu estou estranhando um pouco porque eu pesquisei a fórmula molecular aqui no meu gabarito da vitamina C e não está dando esse valor, esse arranjo, essa quantidade de átomos.
Mas porque essa fórmula molecular da vitamina C geralmente é quando a cadeia está fechada, que ela fica meio fechadinha. Quando é aberta, muda um pouco a estrutura. E aí eu vou ter que refazer até o gabarito aqui, que eu vou estar colocando esse gabarito na sua sala de aula, caro aluno CAP da segunda série. Vamos então à nossa última questão, que é a questão da letra B, né? A sétima questão, letra B, que diz o seguinte: vamos lá. Dê o número de carbonos sp3, sp2 e sp. Então, se eu tenho aqui carbonos que são chamados de sp3, são carbonos que a gente viu que fazem quatro ligações simples, ó. Eu vou até aproveitar e falar da geometria, tá vendo? Tetraédrico. Agora, quando eu tenho carbono que é hibridizado em sp2, olha só como é que ele é. Ele faz uma ligação dupla, como a gente viu na questão anterior, e duas simples, a geometria trigonal. E agora, quando eu tenho carbono hibridizado em sp, eu tenho duas possibilidades. Ou ele faz uma ligação tripla e uma simples, ou ele faz duas ligações duplas, ok? E aí é muito bom saber os nomes também dessas geometrias, como eu falei. Mas vamos lá. Quantos carbonos sp3 eu tenho? Só fazem ligações simples, são esses aqui, ó. Um, dois, três. Então, ó, sp3 vão ser 3. Agora vamos para os carbonos sp2. Precisam ser todos os demais, né? Que também são 3, uma vez que são 6 no total. Por que que eu sei isso? Porque o sp, que é aquele que faz duas duplas ao mesmo tempo, ou uma tripla, não tem nenhum. Então aqui vai ser zero. Acabou. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, de assistir, assim como eu também gostei de fazê-la, ok? Se você gostou, eu queria muito que você fizesse uma coisa agora para ajudar o seu professor que está te ajudando nesse ambiente virtual. Eu queria que você curtisse esse vídeo. Além de curtir, eu quero que você comente a questão que você mais gostou, a questão que você menos gostou. Comenta também se você teve dúvida em alguma resolução que talvez não tenha ficado clara, que eu posso utilizar esse ambiente também para tirar dúvidas suas, ou você pode me mandar uma mensagem através do meu WhatsApp. Vocês que são alunos CAP sabem muito bem. E quem está aqui no canal do YouTube e é inscrito, pode pegar e acessar no Instagram, enfim, tem todos os links na descrição lá, certo? Do canal. Bom, além disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse se você gostou dessa videoaula. Se você também se inscreveu, por favor, ative as notificações. E mais do que isso, compartilha, por favor, este vídeo, essa videoaula, para qualquer outro amigo seu que também esteja precisando de ajuda em química, que está com dúvida nessas matérias que nós acabamos de ver. Combinado, gente? Bom, eu espero que vocês me ajudem, assim como eu também estou produzindo esse conteúdo com muito carinho e dedicação para que vocês tenham a excelência em relação tanto à explicação de química, como também a da preparação de vocês para quaisquer provas que vocês possam estar fazendo. Muitas questões aí eu que fui o autor, eu que desenvolvi, eu passei algumas horas pensando para tornar essa prova extremamente atrativa e dinâmica, né? Que não seja uma prova monótona. E que bom que você está aqui assistindo esse vídeo até agora comigo. Desde já agradeço a sua atenção dispensada. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.